Boa tarde, bem-vindos ao Festival Ativação Criativa. Eu sou a Cíntia Domênico, artista, empreendedora e mentora de carreiras criativas. Mais sobre o meu trabalho você encontra em cintia.terapeuta. O Festival Ativação Criativa está terminando. Essa é a nossa última atividade, a nossa última live, depois de 5 dias, onde a gente tá conversando, porque tem mais uma, mas a gente conversou, agora vai ser a 28ª. Conversamos nessas últimas lives com 27 artistas, no total 28 artistas, para conhecer a história deles e entender como que eles se reorganizaram para realizar os seus trabalhos durante a pandemia. A nossa intenção com o Festival Ativação Criativa, e quando eu digo nossa, eu digo a intenção minha e da Heloísa Sobral, a minha parceira na idealização desse projeto, era inspirar e fomentar outros artistas e criativos a realizarem os seus trabalhos nesse cenário tão desafiador que a gente está passando desde o ano passado. Eu sugiro, para quem está assistindo, para quem está acompanhando, para realmente aproveitar para aprender com a experiência compartilhada, para se apropriar disso, das estratégias e das formas, das maneiras com que esses artistas encontraram para realizar o seu trabalho e aplicar isso na vida de vocês. O nosso intuito é que vocês que estão assistindo realizem-se e realizem o seu trabalho. O Festival Ativação Criativa, todo o nosso material, desde a primeira fase até essa segunda fase, está no nosso YouTube. Então, do YouTube do Festival Ativação Criativa, você encontra todo o material, tá tudo lá para assistir, tá? Hoje, agora, nessa última live, a gente vai falar com a Paula Lisboa. Ela é atriz e contadora de histórias. Eu vou chamar a Paula para a gente já ir para a parte mais legal. Boa tarde, Lelemara. Gente, eu preciso falar uma coisa. Vocês vão comentando aqui e eu vejo o comentário, mas eu não consigo responder. E às vezes eu não vejo também. Por quê? Porque eu fico focada na conversa que eu tô tendo. Se eu começo a responder, eu tentei responder uma vez, e aí eu começo a me embananar e aí eu perco o que eu tô fazendo. Então, a gente tem uma equipe, tá todo mundo junto, tem a Elo, tem o Marquito, tem o Ciroto, tem a Cris, e aí eles estão respondendo, tá, junto, então todo mundo que está respondendo é a nossa equipe, é o festival, e eu vou aqui focar para ter a melhor qualidade, a gente ter o maior proveito possível da entrevista e desse momento único que a gente está tendo, tá? Então comentem. Eu vou convidar então a Paula e vamos para essa parte mais legal. Oiê! Olá, bem-vinda! Obrigada, que delícia estar aqui com vocês. Eu acompanhei um tanto da programação do festival, maravilhosa, muito bom. Obrigada por essa programação, bom, né? Viu? Esses encontros assim. Gente, eu tô agradecendo tantos artistas, assim, vocês me agradecem, mas eu agradeço vocês, porque eu tô nesse super isolamento desde março do ano passado, mesmo, sabe? Realmente me dedicando, me colocando, usando o privilégio de poder estar, Tendo todas as forças para se reestruturar e mudar toda a carreira, E ficando, então assim, ficando em casa, isolada. Então, assim, encontrar 28 artistas em uma semana, para mim tem sido, sim. Eu agradeço, por isso eu fico agradecendo, falo obrigada por conversar comigo. É realmente muito bom. E eu imagino que quem está assistindo também está compartilhando desse sentimento. Exatamente. Eu acho que todas as ações, que a gente foi fazendo também como artista, que é um pouco do que a gente vai conversar também agora, e todo o tema do festival, também tem a ver com isso, A gente poder continuar usufruindo da arte, ainda que a gente não possa estar junto, não possa, estar no presencial, Mas como a gente transcender, para poder chegar nessa conexão, ainda que não presencialmente,
Exatamente. E Paula, para começar, eu já ia pedir para você né, se você se convidar, é ótimo, para você se apresentar, né? Apresentar para quem está assistindo, quem ainda não conhece, e contar para a gente como era o seu trabalho antes da pandemia. Certo. Bom, eu sou a Paula Lisboa, eu sou contadora de histórias, mediadora de leitura, formada atriz, mas hoje eu realmente foco na contação de histórias, né? Que é onde eu realmente me encontrei mais intensamente. Eu trabalho também em escola, né, com mediação de leitura. Em paralelo, eu tenho esse trabalho de contação de histórias, que por muito tempo, né, por 12 anos, aliás, eu tenho um projeto que é o Canta e Conta, que é de história com música para crianças, e que é muito no presencial, né? Então a gente fazia realmente muitas apresentações de final de semana, em festas, em eventos, em SESCs, em tudo que é programação de bibliotecas, né, livrarias, escolas, festivais, né? Então a gente ia em parques. E isso estou falando mais do trabalho com criança, com contação de histórias, que tem a ver com a minha formação mesmo na contação de histórias. As coletivas a gente criou em 2018, depois do nosso, que a gente se encontrou, são 4 contadoras de histórias, que a gente trabalha com contação de história para criança, que é o que tem mais demanda mesmo no mercado, né? Então são 4 mulheres contadoras de histórias que a gente se encontrou no curso de pós-graduação da Casa Tombada, que inclusive teve também aqui na programação, né? O Gil e a Ângela, maravilhosos, que, nossa, eu amo muito eles, assim, sou muito grata ao trabalho deles, que é muito especial mesmo, assim, né? E então, lá, a gente começou o trabalho com a contação de histórias para adultos, meio que cavando esse espaço, porque não tem muito. Inclusive, assim, se você for ver na programação dos espaços culturais, você coloca a contação de histórias, é para criança, né, geralmente, assim, entende-se que é para criança. Então, é muito interessante que antes da pandemia, a gente fez, olha, em 2 anos de existência das coletivas, a gente fez cerca de, acho que 7, 8, eu não tenho o número exato, mas pouquíssimas apresentações, né? Se você for ver no montante do tempo, porque não era realmente o nosso principal trabalho, é uma pesquisa mesmo, é uma pesquisa que a gente se lançou, é um grupo de pesquisa de narração de história para adulto, para o público adulto. E após a pandemia, o nosso trabalho atingiu um público muito maior. E a gente fez muito mais apresentações, a gente se aprimorou, inclusive, na nossa pesquisa, no nosso aprofundamento, na busca por narrativas, né? Narrativas que vão para além das narrativas já mais conhecidas. Então, a gente também entrou nessa pesquisa, assim, né? De buscar histórias que estão ali escondidas. E tô vendo aqui que a Débora já entrou, a Letícia também, a Débora Spell, a Letícia Kioquê, a Lilian Abdala. Então, somos nós 4 das coletivas. É isso, assim, o antes é meio isso. E aí, como é que Porque, assim, a sua prática, então, ela era prática do encontro presencial, né? Todo o trabalho, tanto na escola, quanto no trabalho de narração, de contadora, né? E como é que Exatamente. foi esse impacto quando a pandemia chegou? O que você tinha ali como é que era a perspectiva que você tinha? Como que ela impactou, né, na sua rotina de trabalho? Como que foi isso? As coletivas, a gente sempre teve, assim, um horário semanal que a gente se encontrava presencialmente, né? A gente, inclusive, estava ensaiando no espaço ali da Funarte, né? Já colocar aqui o quanto que é importante esses espaços públicos, né? Disponibilizados para os artistas desenvolverem a sua arte, desenvolverem seus treinamentos, né? Seus ensaios, porque não existe uma apresentação feita assim do nada, né? A gente precisa se dedicar, precisa pesquisar, precisa ter um tempo, né? De pesquisa mesmo, de trabalho sobre aquilo. Então, a gente tinha um horário semanal de encontro e a gente ia buscando esses espaços onde a gente conseguia encaixar uma apresentação. Quando veio a pandemia, a gente manteve os nossos encontros semanais, feitos, claro, virtualmente,
E aí a gente pensou, como a gente já conhecia a ferramenta do Zoom, por conta de outros projetos e trabalhos, e cada vez mais foi sendo conhecida essa ferramenta, né, tanto, enfim, dessas plataformas de encontro virtual. E a gente, inclusive, nunca fez live. A nossa opção foi pelo Zoom, porque a gente a gente teve uma ideia de promover um encontro mesmo. Um encontro, porém virtual, não presencial. Então é exatamente isso, manter essa ideia do encontro. A nossa ideia era mesmo uma roda, sabe? A gente abriu o Encena na Quarentena, que foi o nome que a gente deu para o projeto, né? O primeiro foi em março ainda, logo no primeiro mês. Então a gente já tinha uma sessão de histórias, que era o sobre mulheres e não só, que a gente já tinha pronta, né? A gente já tinha cada uma a sua história, e as coletivas, ele também tem essa característica que possibilita mais também a gente trazer para o virtual, porque cada uma tem a sua narração, e a gente junta um pouco pelos temas, um pouco pela conversa que a gente faz no início e no final, é que a gente une aquelas narrativas. Mas então cada uma prepara a sua história, a gente ensaia, né, toda semana, a gente pesquisa, a gente troca muitas histórias, né, dessa pesquisa que eu disse sobre as narrativas aí que estão espalhadas, né, e que a gente tem que cavucar, tem que ir atrás de livros, de trocas entre narradores de histórias, tem muita troca, né, entre os narradores em cursos, em apostilas. Inclusive a história que eu vou trazer hoje, eu conheci ela, eu não tenho uma referência literária dela, né, eu recebi ela por essa troca entre narradores, né? E então a gente teve essa ideia, assim, num primeiro momento era, vamos tentar, vamos arriscar. A gente não sabia se ia ser uma coisa que ia dar certo, se ia funcionar mais vezes, se ia dar certo de repetir. A gente fez uma primeira tentativa e a gente logo lançou a ideia da contribuição solidária. Então a gente já lançou com uma ideia de 3 valores que a gente sugere, e, na verdade, todas as pessoas que entram em contato com a gente no momento da inscrição, a gente envia o link. A gente não fica com aquele rigor de que só quem comprou o ingresso vai acessar. Tanto que muita gente contribui depois, né? A gente ainda continua recebendo. E foi uma surpresa, porque a gente, na primeira, teve muita procura, teve assim, eu lembro que a gente teve um público maior do que qualquer outra apresentação presencial que a gente tinha feito. Porque as pessoas não têm esse costume de sair de casa para ir ouvir história para adulto, entende? E aí, de repente, não teve que sair de casa, né? Chegou ali o link, sábado à noite, e a gente fez um convite de trazer uma bebida, fazer um brinde, quem quisesse trazer um chá, uma água, fazer um ambiente gostoso. E a gente fez bem nesse clima, assim, de vamos nos encontrar, ainda que a gente esteja separados e isolados uns dos outros, de certa forma. E foi uma surpresa. Foi realmente uma surpresa que deu tão certo, e a gente já está indo para a 8ª edição agora. Olha só, que legal, que legal. E como que é a relação com o público, né, durante essa? Porque geralmente quando você vai para escutar uma história, você senta ali, você fica escutando, né? Enfim, e ali no Zoom, na verdade, acaba que é mais próximo, né? Porque tipo, você já pode falar meio que, não sei, é diferente de ter um palco, de ter um distanciamento, né? Ali tem uma relação que é mais, não sei se a palavra é horizontal, mas deu para entender, né? É mais próximo, assim, não tem sabe? E Sim, porque tem o chat também, assim, né? Porque tem o chat, exatamente. Como que ficou essa relação, né? Imagino que é uma nova forma. Eu acho que, assim, é uma nova forma que, inclusive, a gente vai aprimorando a cada edição, né? São descobertas que a gente vai fazendo. Ih, será que eu caí? Eu travei? Porque você travou para mim.
Eu vou esperar. Gente, se alguém puder dizer... Aí, voltei? Porque você tá travada para mim. Aí, voltou. Voltou. Tá. Então, é muito bom isso, né, gente? Porque, no fundo, a gente vai encontrando maneiras também de conhecer essa ferramenta. E a cada edição a gente também vai aprimorando. E a gente se depara com questões técnicas, como que acabou de acontecer, né? E tudo isso também faz parte dessa formação de uma nova mídia mesmo, uma nova forma da gente se relacionar com o público. Agora, a gente tem um público que volta direto, sabe? Que é um público mesmo fiel ali ao Encena na Quarentena. Então, assim, que voltam todas as edições, ou às vezes, claro que tem pessoas que não vão em todas, mas que sempre tem gente que já veio e sempre tem gente nova. E isso também a gente vai vendo o quanto que funcionou, né? Deu certo, porque eles querem voltar. E a gente faz sempre uma conversa no final. No final da apresentação, a gente faz uma conversa. Agora, a gente foi aprimorando. A cada edição, a gente repensa as nossas escolhas, o que a gente pode melhorar, se a gente está usando bem dessa ferramenta. Então, por exemplo, no início, a gente pedia para as pessoas mutarem os microfones. E isso fica na mão da pessoa, do público. Então, muitas vezes atrapalhava, porque o microfone abria sem querer. Agora a gente já compreendeu que a gente muta os microfones, uma de nós fica responsável por abrir o microfone de quem vai falar, então a gente tem essa organização. A outra coisa é a coisa da câmera. No começo a gente ainda reflete sobre isso e a gente pede também feedback do público, porque a gente ainda tem dúvidas do quanto que é mais gostoso ver só quem está se apresentando, então a gente pede para que todo mundo feche as câmeras na hora das histórias e abre depois, na hora da conversa, ou quanto que também é gostoso a gente se ver como público, né? A gente está no meio do público, porque você vê ali a galeria, tem todo mundo e a pessoa que está contando a história está ali no meio, né? Uhum. Então são formas que a gente vai experimentando. A gente com o tempo foi aprimorando mesmo a estética, então a gente viu que, puxa, é interessante se a gente tiver um fundo que seja mais ou menos parecido, vamos fazer uma escolha estética, né? Olhar para o figurino, olhar para o cenário, para a luz, que são coisas que a gente vê, que a gente pensa nisso no presencial e no virtual a gente teve um processo para chegar nisso. E ainda estamos, né? Ainda estamos em processo. Uhum. E esse público, né, que acho que você já comentou isso, mas eu queria explorar um pouquinho mais. Esse público que você falou, nossa, veio muito mais público, mas é um público diferente do que costumava aparecer? Tem pessoas que estão, não sei, é diferente ou é o mesmo perfil de público que está ali? Interessante, bem legal você ter frisado isso, né? Porque a gente repara que tem muitas pessoas mais velhas que estão vindo acompanhar. E aí, inclusive, essa mistura de gerações, porque tem também as mais jovens, né? E as mais velhas, e crianças também que acompanham junto com os familiares. Então, a gente sempre fala, não é voltado para criança, mas a gente não traz contos que sejam, assim, impróprios, né? Porque daí a gente tem que avisar. Mas são contos que, assim, o nosso público é o adulto, mas as crianças acompanham. Como era originalmente as rodas de histórias, né? As rodas de histórias originalmente eram assim, para todas as famílias, todo mundo tá ali junto na comunidade, ouvindo as histórias para aprender com o que as histórias têm, para trazer, com as reflexões que as histórias provocam, né? Então, assim, eu percebo que essa intergeração também é muito interessante que o Zoom permite, e essa possibilidade de pessoas mais velhas que já não saem tanto de casa com tanta facilidade, né, para ir ao teatro, para ir numa sessão de histórias, não. Claro que não generalizando, né? É claro que existem todo tipo de gente, mas a gente percebe no nosso público essa característica, assim, de pessoas mais velhas que estão usufruindo muito das narrativas e trazem depois nas conversas relatos assim muito interessantes. E essa troca, né, essa possibilidade de troca. Então, uma pessoa mais velha conta como é que ela se sentiu com aquela história. Teve uma vez que um menino de uns 13 anos pediu para
para contar uma história no final, ele trouxe uma história de um orixá fortíssimo, sabe? E que é uma coisa que talvez no presencial a gente não tivesse esse espaço, né? Essa possibilidade dessa troca mais íntima, assim. Mas, inclusive, assim, essa coisa de ser um público mais velho, pra gente é interessante, porque não é um público que assiste tanto live, sabe? Não é só o fato de ser mais velho, mas o público em geral que vai nas nossas sessões. Ó, a Débora está colocando pessoas de vários lugares, de outros estados e outros países, que não tinham a chance de assistir nosso trabalho, inclusive pessoas da nossa rede, né? Que aí a gente convidava, puxa, minha irmã mora lá, família que mora não sei onde, amigos que moram longe e que de repente podem se juntar no virtual, né? E essa questão de que não é tanto um público de live. Eu sinto que é mais um público que quer mesmo essa coisa mais aconchegante de ouvir a história, e muitos gostam de abrir a câmera, gostam de se colocar, não é obrigatório, é claro, muita gente entra, fica com a câmera fechada, né? Mas é bem diverso, assim, nesse sentido. Que legal! E aí, assim, caminhando, nosso tempo passa voando, né? Caminhando, assim, para uma conclusão, não sei se vocês já pensam sobre isso, né? Ou se já conversaram, numa perspectiva pós-pandemia, né? Essa nova forma que vocês descobriram, essa nova mídia, você sente que ela veio para ficar, para somar o presencial? Vocês já pensaram ou conversaram sobre isso? Sim, sim, a gente pensa mesmo em somar ao presencial. A gente pensa que, a gente sente que essa forma que a gente teve a chance de experimentar por conta da pandemia, ela veio para ficar. No nosso caso, sim. No nosso caso, a gente pretende manter essas sessões. A gente não tem, é muito assim por conta do que a gente vai caminhando na nossa pesquisa. Então, a gente não tem uma obrigatoriedade de fazer uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. A gente não tem uma agenda prévia. A gente vai marcando conforme os nossos encontros e a gente vai procurando as histórias. Quando a gente chega naquela história que eu quero contar com aquele tema, inclusive também tem isso. A gente começou a levantar temas, que era uma coisa que a gente não fazia, né? Eu tenho muito essa visão, assim, eu gosto de trazer as histórias como na força da sua narrativa. Eu resisto um pouco a essa coisa de fechar num tema, porque as histórias são intertemáticas, né? Multitemáticas. Você escolhe o tema que você vai encaixar ela. Mas essa busca por um tema, pelo algum tema que esteja mobilizando a gente, então, que nem na época das eleições, a gente fez uma sessão de histórias sobre poder. E foi muito interessante, né? Sobre poder, né? E aí a gente vai atrás desse enfoque. E agora a gente está preparando, inclusive queria aproveitar para convidar, porque sábado que vem vai ter o próximo Em Cena na Quarentena, e a gente está trazendo histórias sobre morte e renascimento. E a gente passou 1 ano da pandemia para encarar esse tema, que é um tema que precisa ser visto, merece ser visto, né, com toda a coragem, né? A gente já trouxe histórias sobre homens, histórias sobre mulheres, histórias sobre mães, histórias sobre o amor, histórias sobre abrir caminhos, que foi a última sessão que a gente fez, que foi a primeira do ano, e agora a gente vai trazer sobre morte e renascimento. Nossa, sábado forte, que vem. Forte e necessário. E você toparia para concluir, então, contar para a gente? Fazer uma narração de uma história? Com certeza. Eu trouxe para o dia de hoje uma história que como eu disse, né, uma história que me veio sem referência literária, é um conto do Cáucaso, né, que é a região norte do Cáucaso, da terra dos Nartes, que era um povo ali dessa região. E eu trouxe essa história na edição que a gente fez do Em Cena na Quarentena sobre homens. Como eu disse, é um olhar sobre essa história, né? Não é o único. Mas então vamos lá. Essa história diz que antigamente,
na terra dos Nartes, quando um velho já não conseguia mais subir no cavalo sozinho ou esticar o arco na largura da flecha, ele era expulso da aldeia. E do alto da montanha dos antepassados, esse velho sentava numa carroça de vime, davam-lhe adeus e o empurravam no precipício. Pois chegou o tempo em que Badaneque percebeu que seu velho pai, Badan, tinha chegado nessa triste idade. Badaneque amava seu velho pai, que tinha lhe ensinado todas as maravilhas do mundo. E só a ideia de ter de empurrá-lo para a morte já o enchia de desgosto, de pavor. Mas como desobedecer uma tradição? Com dor no coração, Badaneque entrançou a carroça, pegou seu pai pelas mãos e o levou até o alto da montanha. Ali ele disse: pai, eu não quero que você morra, mas a lei dos Nartes assim o exige. Seja bendito, pai, por todo o bem que você me fez. Badan nem respondeu. Com a ajuda do seu filho, subiu na carroça e Badaneque, com um empurrão rude, o lançou no vale rochoso. Ele viu Badaneque caindo aos solavancos sobre as pedras do barranco e fechou os olhos no instante em que ele ia se lançar no abismo. Quando teve coragem de abrir de novo os olhos, pôde ver Badan gesticulando grotescamente, preso entre o céu e a terra, pendurado pela roupa num galho seco de uma árvore. Badaneque foi até lá, tirou seu pai daquela árvore. Badan ria, chorava. Ao mesmo tempo, Badaneque perguntou o que o divertia tanto. Meu filho, talvez o mesmo ramo salve sua vida quando seu filho tiver que o empurrar da montanha. Talvez nesse instante você se alegre tanto quanto eu, depois de sentir tanto medo quanto eu tive. Ah, pai, eu não vou te empurrar para o precipício uma segunda vez. Que os Nartes façam de mim o que quiserem. Oh, meu filho, a bem da verdade, se eu não posso fazer mais nada, não tenho interesse em seguir vivendo. Uma vida inútil é pior que a morte. Mas será mesmo que eu não tenho mais nada a oferecer para os vivos? O meu corpo está cansado, é verdade, mas a minha cabeça é uma taça cheia de velha sabedoria. Badaneque então levou seu pai até uma caverna ali na montanha. Instalou uma grossa liteira com folhas secas e disse: aqui você vai morar. Cuidado para que ninguém te veja, porque se os Nartes souberem que eu violei a tradição, são capazes de me expulsar da aldeia. 2 vezes por semana eu venho te alimentar. Badaneque abraçou seu pai e seguiu para sua vida cotidiana. E assim 2 anos se passaram. Aconteceu que na 3ª primavera, todos os frutos dos pomares ao redor da aldeia murcharam de uma só vez. A desolação foi imensa. Todos se reuniram e interrogaram as árvores, a terra, o céu, mas ninguém encontrava o remédio para aquela praga. Badaneque, então, foi até seu pai pedir conselho. Chegou ali na caverna, sentou e contou o ocorrido, perguntou o que ele poderia fazer. Meu filho, no coração da floresta, existem 2 árvores de frutos perfeitos, uma macieira e uma pereira. Nós vamos até lá colher esses frutos juntos, e então você semeará as sementes. Imediatamente novas árvores brotarão 1000 vezes mais frondosas e exuberantes que as do antigo pomar. Como você sabe disso? Perguntou Badaneque. Badan não respondeu. Eles foram juntos pelo caminho secreto, colheram os frutos e nessa mesma noite as sementes foram plantadas. No dia seguinte, as árvores já floresciam. Badaneque foi felicitado como salvador da colheita. 1 mês depois, na mesma noite,
todos os carneiros dos rebanhos morreram. E os pastores ficaram em pânico, foram atrás de Badaneque suplicar: Senhor, você é de ciência, sábio, por amor aos nossos filhos, nos ajude. Como é que vamos viver no ano que vem se não tiver cordeiros para nascer? Badaneque prometeu que ia pensar. À noite, quando todas as casas já tinham apagado suas luzes, ele voltou até a caverna do seu pai, contou o ocorrido e pediu conselho. Badan disse: eu conheço o campo onde o gênio dos rebanhos leva seus carneiros para pastar. Eu vou te ensinar como chegar até lá. E você leva todas as ovelhas, que elas vão ficar grávidas. E tudo estará resolvido. Badaneque agradeceu, ainda perguntou de novo: como que você sabe disso? Mas nem esperou ele responder. Voltou correndo para a aldeia. No dia seguinte, bem cedo, ele convocou todos os homens, mulheres, pediu que trouxessem as ovelhas e contou que Badan tinha lhe instruído por sonho. E falou: eu sei onde levar as ovelhas. E seguiu em frente, todas as ovelhas atrás dele, foi até o campo do gênio dos rebanhos. E quando ele voltou à noite, as ovelhas já estavam grávidas. Dessa vez, Badaneque foi felicitado como um verdadeiro mágico. E então chegou o verão, resplandecente e pesado. Uma noite, na véspera da colheita, o céu foi rasgado por um relâmpago. E uma chuva de granizo pesada caiu e matou toda a colheita. A desolação foi geral. Todos se reuniram, foram de novo atrás de Badaneque, pedindo por amor, pelo amor dos deuses, dos nossos filhos, ajude-nos mais uma vez, faça mais um milagre. E a essa altura, Badaneque confessou que ele mesmo sabia tanto quanto qualquer um ali presente. Quem sabia o que fazer era seu pai. Como? Como que ele sabe? Os velhos são os detentores dos mistérios do mundo. O tempo os levou a essa idade em que eles podem ver tanto o caminho percorrido quanto os vales do além. Se vocês concordarem em abolir essa lei que faz de nós órfãos, assassinos, eu os levo até ele. Ele certamente vai saber como nos aconselhar. Ninguém respondeu esse discurso. Foram em silêncio, todos atrás de Badaneque, na direção da caverna. Quando Badan viu aquele povo todo chegando, se posicionou assim em frente à abertura da caverna, e todo mundo foi ocupando seu lugar, em volta de Badan. Eles contaram o que aconteceu, com muita reverência, muito respeito, pediram seu conselho. Badan contou que sabia onde que eles poderiam encontrar grãos em profusão para as novas sementeiras, no campo do gênio dos cereais. Ele sabia o caminho e levou todos até esse lugar milagroso. Logo, as novas sementes brotaram, uma nova colheita foi feita, e desde então, os velhos vivem o tempo que Deus lhes deu em anos. Fim da história. Linda! Que lindo, obrigada. Imagina, foi um prazer. E aí você vê que são as histórias, elas mexem, né? Trazem altas reflexões. Então, nas sessões do Encena na Quarentena, depois de ouvir as histórias, a gente tem a chance mesmo de conversar sobre elas, né? Conversar sobre o que provocou, o que causou, e não tanto nesse lugar assim de, nossa, você é boa, gostei de você, ou dela, não nesse lugar, mas num lugar de como é que eu estou agora, depois de ser atravessada por essas narrativas. Então as narrativas, elas realmente nos atravessam, né? Sim, porque ela coloca, eu tô vendo por mim, assim, sabe, quando terminou eu fiquei num estado meio de contemplação e ao mesmo tempo de reflexão, você fica ali meio, não sei muito bem o que falar agora, sabe? Porque eu acho que
vai, né, assim, vai uma matrix, assim, né? Tá, tem a ver com isso, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Então, realmente Exato. é muito legal conversar mesmo, né, sobre isso, assim. Isso é o poder da narrativa mesmo, né? De É, mobilizar, inclusive, várias camadas, né? Essa história me mexeu muito comigo, mobilizou, assim, diversas camadas, a gente como pessoas e como sociedade também, né? Enfim, essa valorização também do velho, do ancestral, do conhecimento ancestral, do respeito a isso, né? E do nosso próprio velho, né? Do nosso ser velho, experiente, vivido, né? Não jogar ele para o precipício. O que que eu ganho com isso, né? Então é tudo uhum, isso, assim, que mobiliza dentro da gente, e aí depois da sessão de histórias a gente tem a chance de conversar um pouco e assim sair mais experientes também, né? sim. De alguma Nossa, forma. muito lindo. Olha, obrigada pela história, obrigada por compartilhar a experiência de vocês. E, e muito legal também, assim, o quanto que inspira esse risco que vocês correram, né? Desse grupo, de logo no começo falar, vamos aí, vamos tentar e vamos ver, e que as pessoas que estão assistindo, né, se apropriem dessa coragem, sabe? E se arrisca, porque o máximo que vai acontecer é não dar certo, e aí você não faz de novo, ou você melhora, e sabe? Exato. É, Né? exato. É isso, né? Mas vai fazendo, mas se coloque em ação, né? E aí eu queria também aproveitar, eu sei que a gente está com o tempo já encerrando, mas hoje a gente tinha um trabalho no Sesc Osasco que a gente tinha fechado, estava para fazer uma apresentação lá quando entrou a pandemia. E essa apresentação, no ano passado, essa apresentação se concluiu como um vídeo em que a gente gravou as histórias da nossa sessão sobre mulheres e não só, que é a nossa primeira sessão de histórias, né? É uma primeira coleção de histórias que a gente juntou. E esse vídeo está sendo lançado hoje às 20 horas, na plataforma do Sesc Osasco. Então, eu queria também deixar aí o convite para quem quiser acessar, também é arte gratuita chegando na sua casa e nesse lugar mesmo, né? De nossa, que bom, eu aqui no meu sofá, na minha casa, não só entregue a Netflix, que também tem o seu valor, né? Mas de repente eu vi mesmo as vozes, narrativas, artistas, música, enfim, é muito bom, né? Leva a gente, amplia mesmo a nossa alma, né? Então hoje às Sim. 20 horas tem esse vídeo e no sábado que vem a gente tem histórias sobre morte e renascimento. E tudo isso vocês podem acompanhar pela página das coletivas. Então, que é coletivas _ contos aqui no Instagram. Coletivas _ contos, ali a gente divulga todas as apresentações e aí dá para acompanhar. Ai, maravilha. Gente, a melhor forma, né? Acho que até o Ciroto aqui, nosso ativador criativo, comentou, mas a melhor forma que a gente poderia ter de encerrar o festival, Ai, que né? bom. Levando tanta sabedoria. Que bom, que bom. Fico feliz. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela programação. Obrigada. E para quem está assistindo, obrigada por ter acompanhado. O festival encerra aqui depois de 20 lives com 28 artistas. E todo o nosso conteúdo, todo o material, tanto dessa segunda fase quanto da primeira fase, que foi em março, está disponível no nosso YouTube. Então, no canal do festival Ativação Criativa. Vai lá, aproveita, vai ficar disponível. A princípio, até o dia 30 de abril. Como a gente está com a Aldir Blanc, teve uma mudança nesses dias aí de prorrogação de prazo, então a gente ainda vai sentar e ver se vai conseguir ficar um pouco mais de tempo disponível, mas a princípio até o dia 30 de abril. Então, aproveitem e é isso, agradeço mais uma vez e encerramos isso aqui. Aê, parabéns! Beijo grande, vida longa a todos os projetos de arte que cheguem aos... Como diz o Milton, o artista vai onde o povo tá. Se agora é aqui
né, no virtual, então a gente vai fazer aqui, a gente não vai parar, não. Aí. Exatamente, é isso aí. Tchau, até mais, gente. Obrigada. Obrigada a toda a equipe do festival. Bom final de semana, gente. Na segunda, para quem é equipe, na segunda a gente conversa para finalizar. Tchau, gente. Tchau, até. Beijo, Cíntia, até.